Fala pessoal, tudo bem? Sou o Ico Menezes e hoje, dia 31/8, gravando um vídeo aqui. Geralmente eu falo sobre o Delphi, mas dessa vez eu vou falar sobre o PHP, sobre o Adiante Framework, é um framework muito legal aí em PHP. E eu queria falar um pouco sobre RESTful, né, para não sair muito da linha do que eu venho falando aí no meu canal. Na verdade, sim, o curso que o Pablo faz, ele já alcança todos os objetivos de quem quer fazer um servidor RESTful. Só que assim, eu só vou complementar algumas coisas, porém o que ele já diz no curso já é o suficiente para a pessoa, para o programador ir lá e fazer o seu servidor REST. Só que eu até comentei com ele, falei que iria gravar um vídeo sobre, então eu estou aqui fazendo. O que eu fiz foi o seguinte, eu criei algumas rotas aqui no Postman e eu vou mostrar como que eu faço isso, fazendo com autorização básica. Primeiro detalhe aí, deixa eu abrir o meu VS Code aqui. O que a gente vai fazer aqui? Eu tenho um sisteminha feito em Adiante que eu tenho uma listagem de usuários aqui cadastrados. Então eu tenho 4 usuários aqui. E eu vou fazer algo para que qualquer outra linguagem via API receba esses dados ou faça pedidos. Então eu fiz uma tabelinha de pedido bem simples e uma tabelinha de pedido item que a gente vai fazer aqui, vai enviar um pedido. Por exemplo, a gente poderia estar num Flutter, poderia estar num React, poderia estar em qualquer outra, um Ajax, alguma coisa parecida, e fazer as requisições. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu criei em SQLite, mas pode ser feito em MySQL, SQL Server, assim por diante. Abri aqui o meu servidorzinho, meu VS Code, e o que eu vou fazer agora? Primeira coisa aqui é que eu criei algumas rotas, né? Isso no htaccess, e essa rota ela está sendo ouvida pelo RESTful, que é o nome do meu sistema. Veja que aqui está RESTful. E eu estou fazendo um out. Nesse out, olha só, eu passo um authorization basic, né? Eu passo um login e passo um password. Então, se esses caras não tiverem aqui, eu não consigo gerar o meu token body, que é justamente isso que eu quero fazer. Essa é uma rota de gerar um token. Então, eu vou apagar o com aqui e vou tentar fazer um send para isso. Ele me disse usuário não encontrado, justamente porque não existe esse usuário lá. Na verdade, existe icomenezes.com. Então, vamos colocar o com, só que eu vou tirar o N da senha. Então, ele vai me retornar aqui senha errada, porque não existe esse usuário lá. Só que quando eu defino certo os valores e faço um send, ele me retorna aqui no data um valor, que esse valor é o meu token, que eu vou utilizar para todas as rotas que não sejam get. Então, para post eu vou precisar desse token, para put, para delete e assim por diante. Então, aqui vocês viram como criar um token body. Esse token body aqui, né, se a gente entrar no site wt.io, a gente consegue verificar, porque o temporizador dele aqui vale até 3 horas, eu posso definir 1 hora, 2 horas. Então, olha lá, o nome, o meu username e quando que vai expirar isso. Então, foi gerado certinho, esse é meu token body. Bearer, né? Vou falar mais corretamente aí. Bom, listar usuários registrados. No listar usuário registrado, eu tenho uma rota que chama users. Esse users precisa somente de uma autorização básica, que eu coloco 1, 2, 3 aqui. Essa autorização está lá no meu sistema, no meu config, application ini, então está aqui, ó, o REST key dele é 1, 2, 3, portanto, se eu passar 1, 2 e tentar fazer um send, ele vai falar que foi erro de autorização, justamente porque eu estou fazendo um get com a senha errada. Se eu coloco 1, 2, 3,
ele vai me retornar todos os usuários que eu tenho cadastrado, o Ico Menezes, o Luiz, o user 11 e o teste de criação. Perfeito, então quando a gente fizer um get, a gente precisa somente do authorization, certo? Para eu listar apenas um usuário, eu tenho a rota RESTful users e o ID que eu quero, por exemplo, número 1, faço um send, ele me retorna apenas o usuário 1. Se eu quisesse o usuário 2, como é get, lembrando que é get, então ele tá verificando sempre com autorização básica, então isso vai sempre acontecer nos verbos get, tá bom? Agora, se eu quiser editar um cara, eu passo minha rota users, o ID que eu quero editar, e nos query params eu vou passar os parâmetros que eu quero fazer a edição, e isso vai se refletir lá. Eu nem fiz uma alteração aqui que recentemente tinha acontecido, vai dar um erro aqui, mas acho que vai alterar. Então vou alterar o nome do Luiz Menezes, que seria para a gente aqui o ICO, tá? Que é o ID 1, né? Então o ID 1, quando eu mandar ID 1 aqui e alterar Luiz, ele vai alterar isso para Luiz. Veja que eu não implementei um método. Veja lá que ele alterou Luiz Menezes. Então, se eu fizer uma busca aqui, Luiz Menezes alterado. Então, eu posso alterar qualquer outro tipo de detalhe dele aqui. Por exemplo, ele tem login, que seria o e-mail, né? Então, a gente pode alterar o login lá. Vamos colocar o login. E aqui eu vou colocar ico, arroba ico. Vou fazer um send. Legal, alterou ico, arroba ico. Se a gente fizer um buscar aqui no usuário, olha lá, ico, arroba ico é o login. Detalhe, a gente fez aqui uma espécie de verificação sempre no login, para o cara nunca ter e-mails iguais aqui na minha base. E eu vou mostrar agora como que cria um usuário. Então, para criar um usuário, o que eu vou fazer? Eu vou passar um post, ou verbo post, e eu vou passar por parâmetro todos os valores que eu quero de criação. Então, estou passando o nome teste de criação, vou colocar aqui ABC. Login, eu vou colocar primeiro ico, arroba ico, para vocês verem o teste real. Uma senha, né? E uma propriedade se ele está ativo ou não. Então, eu vou fazer isso, só que olha a observação do header. O header, eu passo um authorization body agora, o beare, né? E o beare, eu tive ele aqui na criação. Então, vou pegar esse cara aqui, vou no criar usuário e vou passar o beare aqui. Ok? Se eu faço um send agora, veja o que vai acontecer. Ele falou assim, ó, login já existe. Por quê? Porque no parâmetro aqui eu passei ico, arroba ico. E já existe. Agora eu vou colocar um ponto .com. E vou fazer um send. Agora sim, foi incluído com sucesso. Se a gente clicar em buscar, veja que ele apareceu aqui embaixo, ó, ABC, ico, arroba ico, certo? Então, se eu quisesse alterar, eu poderia vir aqui no editar, né? Alterar o usuário, que número que é esse usuário? É o 5. Vamos lá, alterar o 5 para Menezes aqui, né? Vamos alterar aqui que vai ler lá em cima. Menezes e arroba .com.br. Vou dar um send. Veja que eu já fiz uma alteração nesse último usuário que eu acabei de criar, que eu coloquei Menezes, e é isso aí, está editando e está incluindo normalmente aqui os logins. A única diferença aqui que é quando é put precisa do beare, e quando é um criar também precisa daquela nossa autenticação bearer, né? Aqui eu tenho listar pedidos, que eu passo o número do pedido e do usuário, perdão, e os pedidos dele. Neste caso não vai ter nenhum. Veja que é um get, então eu não preciso passar no header o bearer. E aí ele veio sem nenhum dado. Só que vamos fazer um pedido, né? Antes disso, deixa eu mostrar o deletar users.
O deletar user nada mais é do que a rota user, passando o número 5, ou ID do cara, e com o verbo delete. Se eu fizer isso, olha só o que aconteceu, token expirado. Porque esse token que está aqui é um token antigo, que não é o token que eu gerei agora. Então vamos pegar o token de geração, que é esse cara aqui, e vamos no delete, vamos copiar o token correto e vamos dar um send novamente. Olha lá, sucesso. Se a gente vir aqui, o 5 não vai estar mais. Buscar, o 5 não está mais. Então está funcionando bem legalzinho também o delete. Agora a gente precisa fazer um pedido, enviar um pedido. O pedido é um pouquinho mais trabalhoso, a explicação é um pouquinho mais extensa, mas eu vou tentar fazer de uma maneira rápida. No token, no enviar pedidos, eu preferi criar uma rota e não passar nada na URL. Sempre passar isso pelo header, ou no cabeçalho ou no corpo. Então eu preferi passar no header o authorization, que é o bearer, que eu já vou trocar, né, para a gente não enviar errado. E no body eu criei dois form data, que é um pedido, que é um JSON do pedido, do detalhe do pedido, na verdade, o cabeçalho do pedido. E os itens eu coloquei no array JSON também. Então o aplicativo Flutter lá vai fazer um pedido, vai mandar pedido e um JSON do pedido, e dos itens ele vai criar um array e vai mandar. Isso daqui, lembrando que a gente tem que passar com o nosso token predileto aqui e simplesmente fazer um send aqui. Olha lá, ele já me deu um sucesso e já me retornou que foi feito o meu pedido. Agora a gente vai olhar aqui se o pedido foi feito mesmo. Vamos atualizar. Olha lá, o pedido feito e os itens. Eu passei 2 itens. Olha lá, os 2 itens devidamente inseridos aqui na tabela. Muito legal, né? Vou fazer, como não tem conferência aqui de pedido, porque eu fiz só para teste mesmo, vou enviar mais uma vez. Ele vai criar mais outro pedido, né? Deixa eu entrar aqui na nossa base, mais um pedido igual, e agora vai ter 4 pedidos aqui. O interessante é que eu posso testar agora o meu listar pedidos. Meu listar pedidos eu passo o ID do usuário e dou um get pedidos. Então ele vai me trazer todos os pedidos aí, ó. Trouxe o meu pedido e todo o meu pacote de itens aqui, certo? Eu poderia fazer um get wall pedidos que traria de todos os pedidos do usuário, e aqui ele traz apenas um pedido por usuário também. É um get, um simples get. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar isso para vocês. Usei adiante, poderosíssimo, um framework poderosíssimo, muito legal de trabalhar. Parabenizar o Pablo aí, um cara genial, que super de boa, o cara atende o telefone, é um cara que realmente faz a diferença aí na vida do PHP e da comunidade aí. É isso aí. Gostaria de simplesmente fazer esse tipo de demonstração, mostrar o poder que tem o framework e falar que o curso do Pablo foi o que me orientou a fazer esse tipo de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais.